pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Natália e nossa aula hoje vai ser da área de saúde. Então hoje eu vou falar para vocês sobre as doenças autoimunes. E aí a gente tem aqui então 3 perguntinhas para começar. O que são essas doenças autoimunes? Quais as principais, as mais comuns? E como é o tratamento dessas doenças? Então, vamos começar? Então, vamos lá, gente. Primeiro, o que são as doenças autoimunes? Elas são doenças que são causadas pelo próprio sistema imunológico. Então, é uma resposta do sistema imunológico contra o próprio organismo. E isso vai causar a destruição das células saudáveis do corpo. E a gravidade da doença autoimune vai depender dos órgãos que vão ser afetados. Então, tem doenças autoimunes que são muito graves e tem doenças que a pessoa consegue conviver tranquilamente com ela. Ela atinge 3 vezes mais as mulheres, então mulheres são mais propensas a ter doenças autoimunes. E as doenças autoimunes são uma das 10 principais causas da mortalidade de mulheres abaixo de 65 anos. E essas doenças autoimunes, então, elas podem ser divididas em doenças sistêmicas e síndromes locais. Qual a diferença de uma e de outra? As doenças sistêmicas, elas não vão afetar um órgão específico, mas sim podem atacar vários órgãos. Então, alguns exemplos, a gente tem a doença celíaca e a esclerose lateral amiotrófica, que é conhecida como ELA. E as síndromes locais, elas vão atacar um tecido em particular, então elas vão atacar um órgão específico. Elas podem ser de caráter dermatológico, hematológico ou endócrino. E aí, os exemplos, a gente tem a tireoidite de Hashimoto e a colite ulcerosa. Inclusive, a tireoidite de Hashimoto eu vou falar um pouquinho para vocês mais pra frente. E ainda, a gente não sabe o que desencadeia as doenças autoimunes. Assim, até hoje não conseguiram descobrir exatamente o que vai causar essas doenças. Então, os sintomas, eles vão variar de acordo com a doença e a parte do corpo que é afetada, né? E aí, geralmente o diagnóstico é feito através de exames, observando os sinais e sintomas apresentados, né? E isso também vai variar de doença para doença, né? Porque tem doenças que os sintomas são parecidos, tem outras que os sintomas são bem diferentes, então vai aí depender de qual a doença. E o tratamento, então, vai depender do tipo de doença. Então, por exemplo, o tratamento para esclerose lateral amiotrófica vai ser diferente, por exemplo, do tratamento da colite ulcerosa. E os tratamentos frequentemente vão incluir fármacos que vão suprimir a atividade do sistema imunológico. Então, eles vão fazer com que o sistema imunológico pare, ou então que ele diminua o ataque às células do corpo, né? E existem mais de 80 tipos de doenças autoimunes diferentes. Aí agora a gente vai falar das causas, né? O que pode causar, né, essas doenças. Então, gente, o que pode acontecer? Uma substância normal do organismo pode sofrer alteração, e isso vai acabar sendo um estímulo para o sistema imunológico atacar essas células que estão alteradas. Mas que não necessariamente essas células fazem mal para o corpo, elas só estão ali sofrendo alguma alteração, mas não é algo que danifique o corpo, que afete o corpo. Então, por exemplo, um vírus ele pode infectar células e alterar elas, né? E isso vai estimular o sistema imunológico a atacar essas células. Ou então, uma substância estranha
que vai ser semelhante a uma substância natural do organismo, pode penetrar no nosso corpo. Então, o sistema imunológico ele pode, por acidente, acabar atacando essa substância que é semelhante, mas que é do organismo, não o que é ali do corpo estranho que entrou. Então, por exemplo, as bactérias que causam infecção na garganta, elas têm um antígeno que é semelhante ao antígeno que é encontrado em células cardíacas, né, em células do coração. E isso pode fazer com que o sistema imunológico ataque o coração. Outra causa também são as células que vão controlar a produção de anticorpos e podem aí acabar funcionando de maneira errada. Então, esses anticorpos que a gente vai chamar de anômalos vão atacar algumas células do corpo. Ou então, uma substância do organismo que geralmente se encontra num único local acaba sendo liberada na corrente sanguínea. Como, por exemplo, a pessoa tomou um soco no olho. O líquido do globo ocular, que fica ali restrito, né, no globo ocular, pode passar para o fluxo sanguíneo. E isso pode ser um estímulo para o sistema imunológico identificar o olho como um corpo estranho e aí acabar, então, atacando o olho. Aí aqui, gente, ó, eu trouxe para vocês umas imagens para vocês verem essa diferença de doenças que são específicas e as doenças sistêmicas. Então, aqui, por exemplo, no cérebro específica, a gente tem a esclerose múltipla. Na tireoide, né, que são duas glândulas produtoras de hormônio que ficam aqui na região da garganta, a gente pode ter a tireoidite de Hashimoto e a doença de Graves. Nos músculos do nosso corpo, a gente pode ter a miastenia graves. No estômago, pode ter anemia perniciosa. Na glândula adrenal, que fica assim em cima do rim, a gente pode ter a doença de Addison. No pâncreas, a gente pode ter a pancreatite autoimune e a diabetes tipo 1. Esses são alguns exemplos de doenças que são específicas, né, que vão atacar um determinado tecido do corpo. E aí as sistêmicas, né, que pode atacar, não tem um tecido específico, mas ataca vários. A gente pode ter a dermatomiosite, né, nos músculos, que a origem dela é nos músculos. Nos rins, por exemplo, a gente tem o lúpus, que ataca os rins e ataca outros locais também, eu vou falar para vocês. Na pele, a gente pode ter a esclerodermia e o lúpus, né, tá vendo? O lúpus ele pode atacar tanto o rim quanto a pele. E nas juntas, nas articulações, né, a gente tem a artrite reumatoide e a artrite psoriásica. Agora eu vou falar para vocês algumas doenças, né? As principais doenças, assim, as mais comuns, tá? Então a gente vai começar com o lúpus eritematoso sistêmico, ou conhecido como LES, né? E aí, o que ele causa? Então ele vai causar aí inflamações nas articulações, nos rins, nos olhos e na pele da pessoa. E o que causa essa doença? A causa são mutações genéticas no feto. Então, tem alguma anomalia ali na hora da formação, né, do feto que vai acabar causando o lúpus. É uma doença mais comum em mulheres. Mulheres têm mais lúpus. E os sinais e sintomas geralmente vão surgir em pacientes jovens. Então, é muito comum começar a aparecer ali na adolescência, comecinho da vida adulta, tá? E esses sintomas, eles vão surgir em surtos. E o que são esses sintomas em surtos? É um período que a pessoa tá bem, não tem sintoma nenhum, aí do nada os sintomas aparecem. E o que pode fazer esses sintomas aparecerem? Pode ter fatores, então, que vão interferir no sistema imunológico,
ou que vão favorecer o aparecimento desses sintomas, né? Então, por exemplo, uso de medicamentos, alguns medicamentos pode fazer surgir sintomas. Exposição prolongada ao sol também pode fazer surgir sintomas. O principal sintoma da lúpus é o aparecimento de uma mancha vermelha no rosto em formato de borboleta. Já eu vou mostrar umas imagens e vocês vão ver como que é essa mancha em formato de borboleta. Também a pessoa também pode ter dor nas articulações, um cansaço extremo e surgimento de feridas na boca e no nariz. Então, o diagnóstico é geralmente feito através de exames de urina e de sangue. E aí, nesses exames, então pode ser verificada a presença de grandes quantidades de proteína na urina, alterações no hemograma, né, no exame de sangue, e uma grande presença de autoanticorpos no exame de sangue, né? E aí o tratamento é feito com a indicação do médico, né? E esse tratamento, assim, a doença ela não tem cura. Então, os tratamentos são para aliviar os sintomas que a pessoa pode estar tendo ali no momento e evitar que esses sintomas surjam frequentemente. Não é que a pessoa está tomando a medicação sempre e ela nunca mais vai ter sintoma. Não, os sintomas podem sim voltar a aparecer, é certo que eles vão voltar a aparecer, mas o medicamento evita que eles apareçam sempre. Aí aqui, ó, pra vocês verem, tá vendo? Aqui, ó, a mancha no formato de borboleta, né? Aqui também dá pra ver, ó. Aí, as feridas que podem acontecer, ó, tá vendo? Aqui no nariz, aqui assim na região da boca. Aí aqui de novo a mancha, ó, outra mancha aqui que dá pra ver bem o formato de borboleta, tá? Agora, a gente vai falar da artrite reumatoide. Então, o que é a artrite reumatoide? É inflamação e inchaço das articulações, tá? A causa dela não é muito esclarecida. Até hoje não se chegou num consenso do que causa a artrite reumatoide. Mas alguns fatores vão poder favorecer aí o surgimento. Como, por exemplo, infecções por vírus ou bactérias. E os sintomas, né, podem, então, aparecer e desaparecer sem explicação. Sim, ele aparece do nada e ele some do nada, entendeu? E o principal sintoma é a vermelhidão e o inchaço na articulação que vai estar afetada. Pode afetar uma articulação só, pode afetar várias articulações, pode afetar todas as articulações do corpo. Não é restrito a, por exemplo, a uma única articulação, tá? Ela pode afetar todas as articulações do corpo ao mesmo tempo. E aí, gente, o que pode acontecer? A pessoa pode ficar com a articulação rígida e isso ela vai levar ela a ter uma dificuldade, né, motora na articulação, então ela vai ter dificuldade ali de movimentar. Também pode causar febre, cansaço e mal-estar. O tratamento, então, geralmente é feito com anti-inflamatórios para a pessoa poder diminuir a inflamação e ter um alívio dos sintomas, porque é dolorido, dói, entendeu? A pessoa sente muita dor ali na articulação. E também é indicado a pessoa fazer fisioterapia para evitar que a amplitude do movimento, né, da articulação não seja tão limitada, né, que a pessoa consiga mover melhor, por exemplo, a mão, o punho, ou o pé, o joelho, entendeu? Então a fisioterapia é para a pessoa não perder tanto assim o movimento, né? Aí aqui, ó, a gente pode ver... Opa, desculpa, gente. Aqui a gente pode ver, ó, a mão de uma pessoa que tem artrite reumatoide, tá vendo? Como fica inchado e acaba deformando
a articulação, ó, olha esse dedo aqui, olha aqui a articulação como tá bem inchada, né? Dá pra ver bem aqui, esse aqui também, ó. Aí aqui a gente tem a imagem de uma articulação normal, né? Aqui, ó, uma mão de uma pessoa com articulação normal. E aqui as articulações, ó, de uma pessoa que tem artrite reumatoide. Tá vendo aqui, ó, o inchaço das articulações, a destruição aqui, ó, dessa bolsinha que a gente tem dentro da articulação. Tá vendo, ó? E aí vai causando deformidades. Agora, eu vou falar para vocês sobre a esclerose múltipla. E o que a esclerose múltipla faz? Ela vai causar, então, a destruição da bainha de mielina. A bainha de mielina é uma estrutura que vai recobrir os nossos neurônios e que vai permitir a transmissão do impulso nervoso, né? Então, o comando vem, né, do cérebro pelos neurônios e vai passar de um neurônio para o outro na forma de impulso nervoso, pela bainha de mielina. Então, se a bainha de mielina ela é destruída, essa transmissão do impulso nervoso acaba sendo prejudicada, né? Ela é uma doença que vai comprometer o sistema nervoso e os sintomas, eles são progressivos, né? Então, como assim? Eles vão piorando à medida que o sistema nervoso vai sendo comprometido. Então, conforme a doença avança, os sintomas vão se tornando piores. Então, quais são os sintomas, né? Fraqueza muscular, cansaço excessivo, formigamento dos braços ou das pernas, dificuldade para a pessoa andar, incontinência fecal ou urinária, então a pessoa não consegue, né, controlar nem o cocô, nem o xixi. A pessoa começa a ter alterações visuais, podendo até mesmo ficar cega, e também perda de memória, né? A pessoa não vai se esquecendo das coisas. E com isso, a pessoa ela vai se tornando cada vez mais dependente, né? A pessoa precisa de alguém ali para cuidar dela, né? E aí, gente, essa dependência vai afetar diretamente a qualidade de vida da pessoa. Porque a pessoa, ela vai perdendo toda a sua autonomia. Ela não vai, por exemplo, conseguir ir no banheiro sozinha, não vai conseguir se alimentar sozinha, não vai conseguir tomar banho sozinha, né? E é muito difícil você depender de outra pessoa para fazer coisas básicas. Então, a qualidade de vida diminui muito de quem tem esclerose. Então, o tratamento ele é feito com medicamentos que vão evitar que a doença progrida e aliviar os sintomas. Então, assim, se a pessoa ela não tem tratamento nenhum, a doença ela vai avançar muito rápido. Então, assim, às vezes em questão de meses, a pessoa já está totalmente dependente de alguém. Se ela é descoberta mais no início e a pessoa começa o tratamento, a progressão da doença vai ser mais lenta. Então, em vez de, por exemplo, demorar 8 meses para a pessoa ser totalmente dependente de alguém, vai acabar demorando anos. E às vezes até a doença ela não progride, ela chega, por exemplo, a pessoa nesse momento tá com um problema, tá com muito tremores na mão e não consegue mais andar. Então, por exemplo, a doença estagna, ela para, não avança com o uso da medicação, mas o uso é contínuo. Então, a pessoa tem que tomar o medicamento para o resto da vida, porque se ela parar, os sintomas vão continuar progredindo, né? E também a medicação serve para aliviar os sintomas, né? E aí, geralmente é um tratamento feito com anti-inflamatórios, imunoglobinas e corticoides. E também é muito importante a pessoa fazer fisioterapia regularmente, em muitos casos
todos os dias, por quê? Porque os músculos, como eles vão estar ali constantemente ativados, né, constantemente em movimentos, vai acabar evitando que a atrofia desses músculos seja completa. Então aqui, ó, pra gente ver, a gente tem... Opa, perdão. A gente tem aqui, ó, tá vendo, ó, a parte cognitiva, mental, que é afetada, a fala, a deglutição, chega ao ponto da pessoa não conseguir mais se alimentar, né, por via oral, pela boca, e ter que usar sonda de alimentação. A mobilidade é prejudicada. As funções sensoriais, então a pessoa tem problema, por exemplo, às vezes ela não sente, né, não perde o tato. Disfunção sexual, né, então a pessoa não consegue mais ter relações sexuais. A bexiga e o intestino, né, que eu falei, da incontinência, do problema, da dificuldade de segurar o cocô, o xixi. A visão também, que eu também falei, né, que a pessoa pode acabar aí ficando cega. E agora a gente vai falar da tireoidite de Hashimoto. O que é essa tireoidite de Hashimoto? Ela é caracterizada por uma inflamação da tireoide, né? Então, como que é isso? A gente vai ter uma atividade, essa inflamação, então, ela vai resultar numa atividade aumentada ou normal da tireoide, e aí logo em seguida vai ter a baixa atividade da tireoide, né? Que a gente conhecido como hipotireoidismo. Os sintomas, eles são bastante semelhantes ao do hipotireoidismo, né? Então, esses sintomas podem ser cansaço excessivo, queda de cabelo, pele fria e pálida, baixa intolerância ao frio, aumento fácil de peso, dores musculares ou dores nas articulações, né? E aí, para ser diagnosticada, a gente tem que fazer exames que vão avaliar o funcionamento da tireoide, né? Então, quais exames geralmente são feitos? É feita a dosagem de T3, T4 e TSH, que são hormônios da tireoide. Também é feito o exame de dosagem da antiperoxidase tiroidiana. O que é essa antiperoxidase tiroidiana? É um anticorpo que ele é produzido pelo sistema imune, né? E que aí, quando a pessoa tem essa tireoidite, ele vai estar aumentado ali na tireoide. Então, é assim que se faz o diagnóstico para diferenciar a tireoidite do hipotireoidismo, tá? O tratamento, ele é feito com reposição hormonal. Então, é feito com levotiroxina, por aí, questão de 6 meses. E é importante a pessoa ser atenta na alimentação. Então, por exemplo, consumir alimentos que sejam ricos em iodo, zinco e selênio, né? Porque esses minerais, esses compostos vão favorecer o bom funcionamento da tireoide. Aí aqui a gente tem, né, na primeira imagem, uma tireoide aumentada, né, que fica esse bócio, a gente chama de bócio, né, aqui, bem na garganta, assim, é bem inchado, então dá pra ver. E na segunda imagem ali, a gente vai ter, ó, a imagem de uma tireoide normal e de uma pessoa que tem a tireoidite de Hashimoto, né. Percebam a diferença de tamanho, né, o formato também muda um pouco, a coloração, tá? E agora, a gente vai falar da anemia hemolítica. O que é essa anemia hemolítica? A anemia hemolítica vai causar destruição das hemácias, né? O próprio organismo vai destruir as hemácias e isso vai desencadear a anemia. Ela é uma doença mais comum em adultos jovens. Também não se sabe exatamente o porquê que ela ocorre, mas se acredita que essa desregulação do sistema imune é causada por alguma infecção ou uso de medicamentos
ou até a presença de alguma outra doença autoimune, né, que pode acabar favorecendo a ocorrência da anemia hemolítica. Então, gente, o que acontece, né? Se destrói as hemácias, a pessoa ela vai ter menos hemoglobina e, por consequência, a gente vai ter menos oxigênio circulante no sangue, né? E aí, o que acontece? A pessoa ela pode ter fraqueza, palidez, perder o apetite, ter dores de cabeça, as unhas vão ficar fracas e quebradiças, falha de memória, então a pessoa começa, né, a esquecer as coisas, pele seca e bastante indisposição. Aí, gente, é importante, né, realizar exames para poder ver se tem alguma doença ali autoimune, né, que está causando a anemia hemolítica, ou se tem algum outro fator que está desencadeando ela. Então, os exames que geralmente são feitos: hemograma, a contagem de reticulócitos, a dosagem de bilirrubina e testes imunológicos, como teste de Coombs direto, né, para identificar se é uma anemia comum ou se é a anemia hemolítica. O tratamento ele vai ser feito com medicações que vão regular a atividade do sistema imune, e alguns médicos também vão indicar a remoção do baço, né? Então, a medicação é a base de corticoide e imunossupressores. E por que remover o baço, né? Esse processo eles chamam de esplenectomia, e o baço é onde vai acontecer a destruição das hemácias. Esse processo acontece naturalmente no nosso corpo, tá? Para promover a renovação celular. E aí a anemia hemolítica ele vai destruir muito mais do que o nosso corpo consegue produzir, né? Aí vai ter o déficit e vai causar anemia. Então, removendo o baço, a destruição dessas hemácias vai ser menor. Vai, né? Porque a pessoa vai acabar tendo aí mais hemácias no corpo. Então, ó, aqui na imagem a gente pode ver, ó, os glóbulos vermelhos normais, as hemácias normais e as hemácias danificadas, né? Que estão sendo ali destruídas. Agora, a gente vai falar um pouquinho do vitiligo. O que é o vitiligo? O vitiligo é uma doença que é caracterizada pela destruição dos melanócitos, né? Então, os melanócitos são as células responsáveis pela produção da melanina, que vai dar a pigmentação da pele, né? A causa também não é muito bem esclarecida, né? Mas é frequentemente associada à desregulação do sistema imune. O principal sintoma são o surgimento de manchas brancas na pele. E essas manchas elas vão aparecer com mais frequência em locais que são mais expostos ao sol, como as mãos, os braços, o rosto e os lábios, tá? O tratamento ele vai ser orientado então por um dermatologista, né? E a pessoa ela precisa ter vários cuidados com a pele. Por quê? A pele ela fica mais sensível, né? Porque a melanina, ela também atua ali na proteção da pele. Então, com essa pele mais sensível, a pessoa é indicada a usar cremes e pomadas que vão ter corticoides ou imunossupressores, e também pode ter aí a necessidade de se realizar a imunoterapia. A fototerapia. Então, aqui, ó, imagens, estão vendo? De mãos das pessoas que vão ficando com essas manchas brancas, e ocorre mesmo pessoas que perdem totalmente a pigmentação da pele. E aí, né, o caso mais famoso que a gente tem de vitiligo, de pessoa conhecida com vitiligo, é o Michael Jackson. E agora vou falar para vocês da síndrome de Sjögren, né? E o que causa então essa síndrome?
ela vai ser uma inflamação crônica e progressiva das glândulas do corpo, como por exemplo as glândulas salivares, né, que estão na boca, e as lacrimais, que estão nos olhos. E isso pode causar um ressecamento das mucosas, né? Então, os principais sintomas são olhos e bocas que ficam secos, a dificuldade para engolir, dificuldade para falar por muito tempo, maior sensibilidade à luz, sensação de vermelhidão nos olhos, e vai aumentar o risco de infecções, né? Porque a mucosa, ela serve como uma proteção também. Então, se a gente tem um ressecamento das mucosas, a pessoa fica mais suscetível a ter alguma infecção. Então, gente, pode ocorrer devido a alterações na imunidade ou associada com alguma outra doença que seja autoimune, como, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus e esclerodermia. Então, é comum que pessoas que tenham essas doenças autoimunes acabem desenvolvendo a síndrome de Sjögren, tá? E o tratamento, ele é feito para aliviar os sintomas, tá? Podendo aí ser indicado o uso de saliva artificial e colírios lubrificantes, e também medicamentos anti-inflamatórios e imunossupressores. Aí aqui, ó, as imagens pra gente ver, tá vendo a língua da pessoa como fica, que é bem ressecada, o olho ali irritado, vermelho, ó, a boca bem seca, tá? E por último, a gente vai falar da diabetes tipo 1, né? Então, o que acontece? Tem a destruição das células pancreáticas, que são responsáveis pela produção de insulina, né? E aí o que acontece? Acaba não tendo ali o reconhecimento da quantidade de glicose que vai estar circulante no sangue, né? Então, com isso, a glicose ela vai ficar cada vez mais acumulada no sangue. Ela é mais comum em crianças e adolescentes, mas também pode ocorrer em adultos jovens, né? E aí, quais são os principais sintomas? Então, a pessoa ela tem vontade frequente de urinar, ela tá sempre indo no banheiro, tem bastante sede, muita fome, e a pessoa acaba perdendo peso sem ter uma causa aparente. Então, a pessoa, por exemplo, ela come muito, mas mesmo assim ela perde peso, tá? Os exames. É importante realizar exames além da glicose em jejum e da hemoglobina glicada para o diagnóstico. Por quê? Porque os sintomas, eles são parecidos com o da diabetes tipo 2, né? Que a diabetes tipo 2 é caracterizada pela produção excessiva de insulina, e mesmo a pessoa produzindo, ela não consegue ser utilizada. Isso na tipo 2. A tipo 1 é caracterizada pelo pâncreas não produzir mais insulina, porque as células que produzem a insulina acabam sendo destruídas pelo próprio sistema imunológico, tá? E o tratamento, então, é indicado usar insulina, né, para manter o nível de glicose circulante no sangue regulados, né, porque o pâncreas não produz mais insulina. Então, tá vendo aqui, ó, na imagem, a gente tem o pâncreas que não está produzindo insulina. Então, como que a insulina ela vai funcionar, né? A gente tem na célula o receptor da insulina. Então, a insulina vai chegar, vai se conectar nesse receptor e a célula vai abrir o caminho para a glicose entrar. A glicose entrou, a insulina ela vai se desligar desse receptor e a insulina vai parar a glicose vai parar de entrar nas células, né? E aí o que acontece? Como a gente não tem essa ligação da insulina no receptor, porque não tem insulina sendo produzida no organismo, a glicose ela não vai entrar nas células, né? E aí
A pessoa então precisa usar a insulina artificial, né? Como aqui na segunda imagem a gente vê a pessoa aqui, a mulher, né, aplicando a insulina nessa canetinha, para poder então ocorrer essa abertura para a entrada da glicose na célula. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado. As dúvidas podem ser deixadas aqui nos comentários, tá? E obrigada, se inscrevam no nosso canal. Até a próxima e tchau, tchau!